Na faixa de Gaza, houve confusão na entrega de ajuda humanitária aos palestinos. 45 caminhões levaram itens básicos à população. Uma multidão buscou os centros de ajuda humanitária na faixa de Gaza. Somente hoje, 45 caminhões com alimentos e remédios entraram no território palestino. Um recorde desde que a ajuda humanitária voltou a chegar à região há 2 semanas. O exército israelense deu tiros de advertência contra ameaças. Em visita oficial a Jerusalém, o presidente Javier Milei se encontrou com parentes dos 4 argentinos sequestrados na faixa de Gaza. Hoje, 2 corpos de reféns foram encontrados durante uma operação militar no território palestino. Outros 53 sequestrados permanecem em poder dos terroristas do Hamas há mais de 1 ano e meio. Milei se tornou o primeiro presidente da história da Argentina a discursar no parlamento israelense e voltou a defender o papel de Israel na luta contra o terrorismo. Milei ainda fez um anúncio e foi aplaudido de pé. Y tengo el orgullo de anunciar ante ustedes que en 2026 haremos efectiva la mudanza de nuestra embajada a la ciudad de Jerusalén Occidental como lo prometimos. Também, Hamas atacou um autocarro da Fundação Humanitária de Gaza, matando 5 trabalhadores humanitários palestinianos. O Hamas atacou brutalmente um autocarro que transportava a equipa da Fundação Humanitária de Gaza para um local de distribuição perto da cidade de Khan Younis, no sul do país, na quarta-feira à noite, matando pelo menos 5 pessoas. As vítimas mortais são membros da equipa de nacionalidade palestiniana. A Fundação acrescentou também que receia que outros membros da equipa possam ter sido feitos reféns. A instituição condenou o ataque considerando hediondo e deliberado da forma mais veemente possível. O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel reagiu à notícia afirmando no X que o Hamas está a usar o sofrimento em Gaza como uma arma, negando comida, atacando os que salvam vidas e abandonando o seu próprio povo. Johnny Moore, reverendo e um conselheiro cristão evangélico do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, que foi recentemente nomeado diretor da Fundação Humanitária de Gaza, classificou as mortes de mal absoluto e criticou a ONU e os países ocidentais por não as terem condenado. Israel e os Estados Unidos afirmam que o novo sistema é necessário para evitar que o Hamas retire ajuda do sistema de distribuição de longa data gerido pela ONU, que é capaz de distribuir alimentos, combustível e outra assistência humanitária a todas as partes de Gaza. Os membros da ONU negam que tenham havido qualquer desvio sistemático de ajuda por parte do Hamas e, em vez disso, dizem que têm tido dificuldades em distribuí-la devido às restrições israelenses e ao colapso da lei e da ordem em Gaza. Os assassinatos ocorridos na madrugada de quarta-feira foram levados a cabo pela unidade policial SAM do Hamas, que o Hamas afirma ter criado para combater os saques. Hoje é Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. A Organização Internacional do Trabalho destacou que o crescimento da pobreza e das crises globais tem forçado milhões de crianças a trabalhar. O trabalho infantil continua afetando milhões de crianças em todo o mundo. A ONU, por meio da OIT e do Unicef, aproveitou a data para lançar um alerta sobre a urgência de medidas eficazes para proteger os direitos das crianças e garantir condições de vida dignas às famílias mais vulneráveis. Um relatório recente da OIT e do Unicef aponta que 138 milhões de crianças estavam em situação de trabalho infantil em 2024, das quais 54 milhões realizavam atividades perigosas. A agência pede ratificação da Convenção 138 sobre a idade mínima para o trabalho e a implementação da plena da Convenção 182, que trata das piores formas de trabalho infantil. Embora tenha havido avanços nas últimas décadas, o número de crianças trabalhando voltou a crescer devido à pandemia,
crises económicas e conflitos armados que empurraram mais famílias para a pobreza. A OIT ressalta que o crescimento económico por si só não é suficiente. Ele precisa de ser inclusivo e focado na equidade. A África é a região mais afetada, com 87 milhões de crianças em trabalho infantil, representando 22% da população infantil. A Ásia Central e Meridional cresce em seguida com 17 milhões. Se a tendência continuar, estima-se que até 2030 a África subsaariana terá mais de 100 milhões de crianças em situação de trabalho infantil. Apesar do cenário grave, a OIT acredita que as regiões como América Latina e Ásia-Pacífico podem quase erradicar o problema nas próximas décadas, graças à redução da taxa de natalidade e às transições demográficas que facilitaram o acesso à educação e serviços sociais. A ONU pede, no entanto, maior comprometimento político e financeiro dos países para proteger as crianças e combater a exploração. O Ministério Público alemão diz que as buscas relacionadas com o caso Média foram concluídas. Ao que tudo indica, as investigações permitiram encontrar ossadas de animais e roupas de adulto, provas que não estão relacionadas com o caso. As buscas relacionadas com o desaparecimento de Madeleine McCann, realizadas na semana passada no Algarve, foram concluídas conforme planeado. É o que diz o Ministério Público alemão. Ainda assim, dizem que, de momento, não é possível fornecer informações sobre os resultados da investigação. Em comunicado, o Ministério Público alemão agradeceu a todos os agentes policiais envolvidos na busca e diz que a cooperação entre a Polícia Portuguesa e o Departamento Federal de Investigação Criminal foi excelente e muito construtiva. Estas novas buscas, feitas em Lagos durante a semana passada, aconteceram 18 anos depois do desaparecimento de Madeleine McCann. A operação tinha como objetivo procurar indícios que liguem o misterioso desaparecimento da criança a Christian Bruckner, o alemão, que é o principal suspeito e está preso por outros crimes. O presidente francês quer proibir o acesso de menores de 15 anos às redes sociais. A medida surge após um trágico assassinato de um funcionário por um aluno de 14 anos em pleno recinto escolar. A França poderá proibir o acesso de menores de 15 anos às redes sociais nos próximos meses. O anúncio foi feito pelo presidente Emmanuel Macron esta terça-feira, na sequência de um crime que chocou o país, onde um funcionário de uma escola secundária foi esfaqueado mortalmente por um aluno de 14 anos durante um controle de mochilas no leste francês. Em entrevista ao canal público France, Macron afirmou que dará apenas alguns meses para que a União Europeia tome uma posição comum sobre o acesso de menores às redes sociais. Caso contrário, disse-o que avançará com as medidas unilaterais. As autoridades francesas ainda não confirmaram se há ligação direta entre o crime e os conteúdos vistos online, mas a comoção provocada pelo caso reacendeu o debate sobre os impactos das redes digitais nos jovens. De acordo com Gendarmerie Nationale, o estudante foi detido no local após também ferir um agente da polícia com a mesma faca. O oficial auxiliava na inspeção das mochilas dos alunos. Apesar de não haver provas claras de influência das redes sociais, a classe política e a sociedade civil têm exigido medidas de proteção mais rápidas para as crianças e adolescentes no ambiente digital. A proposta de Macron poderá abrir caminho para uma legislação nacional pioneira na Europa sobre o tema, caso a União Europeia não avance com regras comuns. Enquanto isso, cresce a pressão sobre as plataformas digitais acusadas de facilitarem o acesso a conteúdos violentos e inadequados a públicos jovens. Os imigrantes de países de fora da União Europeia têm mais problemas no acesso a cuidados de saúde em Portugal. Um dos principais problemas é o facto de não estarem abrangidos por subsistemas ou seguros de saúde.
Têm problemas de saúde, mas recorrem pouco aos serviços de ajuda existentes. É a principal conclusão de um estudo sobre imigrantes de fora da União Europeia a viver em Portugal. Foram avaliados cerca de 29 mil indivíduos nascidos em Portugal, 509 nascidos noutros países da União Europeia e 1.484 nascidos fora da União Europeia. E a disparidade entre todos é notória. Em média, os imigrantes nascidos fora da União Europeia têm muito menos probabilidade de estarem abrangidos por subsistemas ou seguros privados em comparação com os nativos. A desproteção financeira para despesas médicas é mais relevante nos imigrantes de fora da União Europeia, bem como nos imigrantes que vêm para Portugal por motivos económicos. É a saúde mental um dos principais problemas associados a estes imigrantes e um dos problemas de saúde mais desvalorizado. Isto porque quando chegam ao país têm até níveis baixos de sintomas depressivos. No entanto, essa realidade vai se alterando consoante o tempo de permanência no país. Ou seja, o estado de saúde dos imigrantes pode deteriorar-se ao longo do tempo, não só pelas barreiras no acesso aos cuidados de saúde, mas também pela adoção de comportamentos de risco, como o consumo de álcool, tabaco e a falta de exercício físico. A maioria dos imigrantes analisados referiu que não entende que precisa de ajuda clínica. Além disso, reportam sempre menos sintomas depressivos do que os nativos. Para os investigadores, é essencial que sejam implementadas políticas públicas capazes de mitigar as desigualdades no acesso a estes cuidados de saúde. Um avião da Air India com destino a Londres despenhou-se na decolagem com mais de 240 pessoas a bordo. Entre eles estavam cerca de 230 passageiros e 12 tripulantes. Logo no início das buscas foi encontrado um sobrevivente. Contudo, continuam as operações por parte das autoridades indianas e equipas de resgate. Um avião da Boeing 787-8 Dreamliner da Air India com destino a Londres despenhou-se a decolagem no aeroporto de Ahmedabad, no oeste da Índia, esta quinta-feira. Entre os passageiros estavam 7 portugueses, o que tudo indica com dupla nacionalidade, que seguiam a bordo do avião. Foi inicialmente avançado pelo comissário da polícia de Ahmedabad que nenhuma das pessoas a bordo, 230 passageiros e 12 tripulantes, sobreviveu, mas o responsável, entretanto, deu conta da existência de um sobrevivente. Trata-se de um passageiro de 40 anos, de nacionalidade britânica, que estava sentado no lugar A11, que, segundo o jornal The New Indian Express, terá saltado por uma janela de emergência. Este sobrevivente foi encontrado no hospital e está a ser tratado. Ainda não se pode dizer nada sobre o número de mortos, salienta o comissário da polícia, referindo ainda que o número de mortos pode aumentar, uma vez que o avião despenhou-se numa zona residencial. A Direção-Geral da Aviação Civil da Índia abriu uma investigação para apurar as causas do incidente. Especialistas não descartam a possibilidade de falhas técnicas graves logo após a decolagem. O primeiro-ministro indiano lamentou o sucedido e garantiu total apoio às famílias das vítimas, e enquanto isso, os familiares aguardam com angústia por notícias nos aeroportos de Ahmedabad e Londres. A Venezuela recebeu esta quarta-feira mais de 152 migrantes deportados dos Estados Unidos. O grupo, composto por homens e mulheres, chegou ao aeroporto internacional Simón Bolívar num voo da companhia estatal proveniente das Honduras ao abrigo da missão Regresso à Pátria. A informação foi avançada pelo governo venezuelano, que detalha tratar-se do 32º voo realizado ao abrigo deste programa de repatriamento. De acordo com dados partilhados nas redes sociais, entre os passageiros encontram-se 14 mulheres e 138 homens. Na véspera, já havia regressado 141 venezuelanos num voo operado por uma companhia aérea norte-americana, também no contexto de deportações acordadas entre os dois países. Apesar de não manterem relações diplomáticas desde 2019, os governos de Caracas e Washington chegaram
chegaram em janeiro a um entendimento para facilitar o retorno de migrantes. A maioria das deportações está a decorrer desde fevereiro, durante o mandato de Donald Trump, que reiterou nas suas promessas eleitorais a intenção de expulsar milhões de migrantes ilegais. A cidade de Santo Tomé acolhe esta sexta-feira a reunião de ministros da Educação da CPLP, que deverá culminar com a aprovação do Plano de Ação de Cooperação Multilateral em Educação para o biênio 2025-2026. A mobilização de apoios financeiros e técnicos junto de parceiros internacionais como a União Europeia, o Banco Mundial, a Unesco ou o Programa Alimentar Mundial será uma das prioridades da agenda. Segundo o diretor da cooperação da CPLP, Manuel Lapão, há uma preocupação crescente com a escassez de financiamento global para a educação, o que exige articulação com as organizações internacionais e países observadores da comunidade. A reunião vai servir também para avaliar o plano de ação em vigor entre 2022 e 2024, que, segundo o Lapão, foi executado em cerca de 80%. Durante a sessão de abertura, a ministra da Educação de Angola, Maria Luísa Alves Grilo, vai falar em representação da presidência cessante da CPLP, e a ministra santomense da Educação, Ciência e Cultura, Isabel Viegas de Abreu, representando a atual presidência em exercício da organização, liderada por Santo Tomé e Príncipe desde agosto de 2023.